Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Este episódio vai compartilhar com você relatos de um garoto japonês chamado Naoki Higashida sobre o jeito diferente de pensar dele. Cito um trecho da apresentação do livro que ele escreveu. Naoki Higashida sofre de autismo severo. Preso em seu mundo individual, muitas vezes ele exibe comportamentos vistos como estranhos, peculiares, inadequados. Seja repetindo palavras e frases aparentemente sem sentido, ou evitando contato visual com outras pessoas, Naoki tem uma enorme dificuldade de se comunicar e de socializar. Porém, graças à determinação da mãe e de uma professora, ele aprendeu a se expressar apontando as letras em uma espécie de teclado de papelão. E o que tem a dizer traz uma nova luz para a compreensão da mente autista. Com apenas 13 anos, Naoki escreveu o livro O que me faz pular, um relato íntimo e perspicaz que explica o comportamento muitas vezes desconcertante de pessoas com autismo. O livro de Naoki é estruturado em perguntas e respostas. Ele reproduz uma pergunta que as pessoas lhe fazem e em seguida dá a sua resposta. Como este episódio está encerrando a temporada 3 dos nossos Minutos de Autismo, eu vou trazer algumas perguntas e respostas que têm a ver com o assunto desta temporada, o jeito diferente de pensar dos autistas. Então vamos lá. Começamos com a pergunta 21. Por que você não faz as coisas assim que mandam? Eis a resposta. Às vezes eu não consigo fazer o que quero ou o que deveria. Mas não significa que não queira fazer. É só que eu não consigo juntar as coisas na minha cabeça. Mesmo quando se trata de uma tarefa simples, é impossível ir lá e começar com a mesma naturalidade de vocês. É assim que eu tenho que fazer as coisas. Primeiro, pensar sobre o que preciso fazer. Segundo, visualizar como fazê-lo. E terceiro, me animar a começar e prosseguir. A tranquilidade com que executo a tarefa depende da maneira como consigo coordenar esse processo. Há situações em que não tenho como fazer nada, por mais que eu queira. É quando meu corpo fica além do meu controle. Não quer dizer que eu esteja doente ou algo assim. É como se todo o meu corpo, exceto a minha alma, pertencesse a outra pessoa e eu não tivesse nenhum domínio sobre ele. Acho que vocês nunca seriam capazes de imaginar quanta agonia essa sensação causa. Nem sempre dá para perceber, só olhando para uma pessoa com autismo, mas nós nunca sentimos que nossos corpos de fato nos pertencem. Eles estão sempre agindo sozinhos e escapando ao nosso controle. Aprisionados lá dentro, lutamos o tempo todo para que façam o que mandamos. Esta foi a pergunta 21. Por que você não faz as coisas assim que mandam? E em seguida, a pergunta 22 insiste no mesmo tema. Você odeia quando dizemos para fazer isso ou aquilo? A resposta. Nós, crianças com autismo, gostaríamos que vocês cuidassem de nós. Ou seja, por favor, nunca desistam de nós. E a razão pela qual eu digo cuidassem de nós é que ficamos mais fortes só pelo fato de vocês estarem por perto e atentos. É difícil para vocês
guiando-se apenas pela maneira como reagimos, perceber se entendemos ou não o que disseram. E é comum não conseguirmos fazer alguma coisa, não importa quantas vezes vocês tenham nos ensinado como. É o nosso jeito de ser. Sozinhos, não conseguimos fazer as coisas como vocês. Mas, assim como qualquer um, queremos sempre fazer o melhor possível. Quando notamos que vocês desistiram de nós, nos sentimos muito mal. Então, por favor, continuem nos ajudando até o fim. No episódio anterior, vimos que o pensamento dos autistas leva um certo tempo para ir dos detalhes para a compreensão do significado do todo. Agora eu vou ler para você o que o Naoki diz sobre essa mesma questão. A pergunta 32 é: quando você olha para alguma coisa, o que vê primeiro? Como as pessoas com autismo veem o mundo? Essa pergunta nós e somente nós podemos responder. Às vezes eu tenho pena de vocês por não poderem enxergar a beleza do que nos cerca da mesma forma que a gente. O fato é que a nossa visão do mundo pode ser incrível, simplesmente incrível. Vocês podem até dizer, mas os olhos que todos nós usamos para ver funcionam da mesma maneira, certo? Pois muito bem, talvez vocês estejam olhando para as mesmíssimas coisas que nós, só que a maneira como as percebemos é diferente. Sei que quando olhem para um objeto, o que veem de imediato é a coisa por inteiro. E só depois vão reparando nos detalhes. Para os autistas, são os detalhes que pulam em nossa frente. E depois, pouco a pouco, a imagem inteira vai se formando aos nossos olhos. Qual parte nossa visão capta primeiro? Depende de várias coisas. Quando uma cor é forte ou uma forma é atraente, esse é o detalhe que cativa a nossa atenção. E aí o nosso coração mergulha nele e não conseguimos nos concentrar em mais nada. Quem convive com pessoas autistas costuma fazer uma observação intrigante. Para tomar uma iniciativa, para iniciar uma ação, elas quase sempre precisam de um empurrãozinho, de algum estímulo, de alguma deixa. Por quê? A pergunta 34, na verdade, não é uma pergunta, mas uma solicitação. Explique sua necessidade de deixas e incentivos. Às vezes, não conseguimos seguir adiante sem algum tipo de comando verbal. Por exemplo, mesmo depois de pedir e receber um copo de suco, não conseguimos bebê-lo, até alguém dizer, espero que goste, ou vamos lá, tome o suco. E se um autista se oferece para pendurar a roupa na corda, não vai começar até ouvir de volta, ótimo, muito obrigado. Não sei por que precisamos dessas deixas, mas admito que funcionam da mesma maneira. Já que sabemos o que fazer em seguida, a coisa certa seria prosseguir de imediato, certo? Claro, eu também penso assim. Mas o fato é que continuar sem algum tipo de incentivo pode ser muito difícil. Da mesma forma que não se atravessa a rua antes de o sinal ficar verde, não consigo ativar o meu próximo movimento até que meu cérebro receba o comando adequado. Realizar uma tarefa sem ter o sinal verde é algo assustador e pode me fazer perder o rumo por completo.
Uma vez superada essa fase aterrorizante, podemos aos poucos nos acostumar ao fato de que é possível agir sem a necessidade de um incentivo direto. Mas chegar a esse ponto não é fácil, como vocês sabem, pela tremenda confusão que criamos nesses casos. Nós choramos, berramos, batemos e quebramos. Ainda assim, não queremos que desistam da gente. Por favor, continuem a lutar ao nosso lado. Nessas situações, nós é que mais sofremos e queremos muito nos libertar das correntes que nos prendem. Este foi o Nauk. Aguardamos você na temporada 4, que vai abordar o mundo sensorial das pessoas com autismo. Fique bem e até lá!